Fala, povo patriota, bom dia, boa tarde, boa noite. Povo patriota por quê? Não pode ver a bandeira dos Estados Unidos que vai lá e já... não pode ver uma vergonha que já quer passar, né? É hoje, nós vamos começar a história dos Estados Unidos hoje, vamos até a independência, até a primeira constituição deles, vai nascer um país interessante hoje. História dos Estados Unidos é muito legal, confesso, é muito legal. E sempre dá pano pra manga, muitas perguntas, muitas comparações. É hoje, aula 28, formação dos Estados Unidos da América, história geral. Vamos lá? Vamos começar esse rolê? Vamos fazer como a gente sempre tem feito aqui, ó, vamos retomar, tá? Dar uma localizada. Se você está vindo da mesma sequência aí comigo, analisando, né, nessa sequência que está sendo proposta aqui, a gente estava falando agora há pouco aí do iluminismo, cara. O iluminismo, esse conjunto de ideias aí, né, principalmente no século XVIII, mas você viu lá que tem o John Locke no século XVII, que vai ser a base intelectual das revoluções, das grandes revoluções que vão acontecer. Tem a Revolução Inglesa, tem a Revolução Industrial, já falamos disso. Hoje a Revolução Americana, a independência deles é considerada sim uma revolução, vocês vão ver que louco que é o processo. Depois tem a Revolução Francesa ainda para a gente falar logo na sequência, tá? Então nós estamos vindo dessa ideia, né? A consolidação do capitalismo, a consolidação da burguesia, né, com controle político, com controle econômico, muita coisa está mudando, o antigo regime está sendo criticado, o antigo regime está caindo, né, e aí, lembrando que o antigo regime, só para revisar aí, né, a ideia de uma sociedade estamental, o absolutismo, o sistema colonial, o mercantilismo, e você viu na última aula comigo aí que todas essas ideias estão sendo criticadas aí por esse novo momento, né, por essa nova conjuntura, essa nova linha de pensamento aí, que é o pensamento iluminista, beleza? Os Estados Unidos está nesse contexto aí, né? As 13 colônias, na verdade, nós vamos fazer virar o tal dos Estados Unidos da América. Bora lá, deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui nesse retomando. Esqueci. Tem uma onda no ar aí de lutar por direitos, né? E hoje essa luta vai acontecer aqui na América do Norte, vai acontecer com a independência dos Estados Unidos, né? Essa ideia de direito à liberdade, direito à vida, que o governo tem que te representar, porque se o governo não garantir esses direitos e não te representar, você tem o direito, tá escrito lá desse jeito, tem o direito de meter o louco, né? Que é a ideia da rebelião, aí tá escrito lá, o Locke falou, né? Mete o louco que estoura pra nós é pouco, tiozão. Então é isso que nós estamos analisando. O que eu quero fazer com vocês hoje em 5 passos. Eu tentei diminuir o máximo possível aqui pra gente não perder nada, mas é complicado. A gente precisa compreender o processo da formação dos Estados Unidos. Esse é o objetivo básico. Vai entender o caminho desse país, né? Assim, a gente vai comparar então os modelos de colonização do norte e do sul, que tanto se fala da diferença das colônias do norte, as colônias do sul. Vamos analisar o processo histórico da independência em si, qual foi o contexto ali que levou à ruptura, né? E identificar as contradições, essa parte mais importante aqui, as contradições e os limites, né, dessa nova nação. Nasceu um país de uma revolução histórica, surreal, a história é bonita, é bacana, né? Mas tem ali algumas contradições, tem algumas limitações ali que a gente vai ter que analisar. Tudo bem? Então, os 5 passos seria o seguinte, ó. Seria não, será esse caminho aqui, ó. Nós vamos falar primeiro do contexto da colonização, quero falar o que estava acontecendo na Inglaterra, quando que eles estão vindo, o que está rolando, qual que é o cenário, por que tem gente saindo de lá e vindo para cá, e principalmente desse termo aqui do Edmund Burke, que é a da negligência salutar, ou seja, aquela negligência que faz bem. Aconteceu um negócio ali que fez bem para os caras, vamos falar disso. Depois eu quero falar para vocês das diferenças básicas entre as colônias do norte e as colônias do sul, qual o modelo, né, se a gente pode chamar de modelo, mas qual as ideias principais e como elas vão se desenvolver, com bastante diferenças entre elas. Depois eu quero falar para vocês do arroxo colonial. A Inglaterra vai pegar as 13 colônias e vai falar, vem cá, meu bem, vem cá porque você é colônia. Não esquece disso. Depois a gente fala da revolução, né, ou seja, da independência em si, o que movimentou isso e quais são as novidades ali. É um processo muito importante esse de 1776. E depois eu falo do nascimento dos Estados Unidos, né? A gente vai ver qual era o debate, o desenho novo que eles fazem ali, os pais fundadores, os federalistas, tem a galera tentando desenhar e criar um país ali, vai nascer uma constituição, a gente vai analisar tudo isso, tá? Aí depois, mais pra frente, né, num outro momento, a gente vai ter uma aula sobre
A expansão dos Estados Unidos, desenvolvimento, século XIX, começo do século XX. Depois lá na frente tem ainda a história dos Estados Unidos do século XX. É um país que a gente precisa olhar de perto a história, que nos interessa bastante. Bora lá então, moçada? É o seguinte, vamos lá. Primeiro, o contexto da colonização, né? Vamos falar disso. A primeira coisa, depois de um café, é a seguinte. Aqui nós estamos fazendo, eu vou fazer em uma aula, né? É resumido, tá? Mas não significa que a gente vai pular os principais pontos de análise, né? Mas é o seguinte, eu quero lembrar vocês, porque no nosso imaginário fica assim, de que tem aquela ideia ali de que essa questão dos indígenas que foram massacrados, dizimados e teve aí um processo de um genocídio acontecendo, que isso aconteceu só aqui, na América Latina, né? Aqui no Brasil. Não, cara, lá também essa terra tinha dono. Você tinha dezenas, cara, para não falar centenas de comunidades indígenas morando aqui, ó, milhões de pessoas também ocupando esse território. Ali também tinha uma galera morando, tinha uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade cultural muito rica. Então todos aqueles conteúdos que a gente trabalha ali em História do Brasil, né, de pensar assim, que tinha diversidade, chega o europeu, faz aquela padronização, acontece um processo violento, tem um genocídio, tem uma guerra biológica acontecendo, né? Você tem um grande extermínio aí biológico por conta da questão biológica, né, das doenças e tal. Então assim, lá também vai rolar um genocídio, tá? Os moicanos, os apaches, cara, essa galera aí vai sumir do mapa também praticamente, você tem pouca coisa que sobrou dessas populações. A cultura, lógico, fica viva, né? Mas tem um processo violento. Então não esqueça disso. Primeiro ponto aí é a questão dos indígenas. Segunda questão aqui, ainda dentro desse tópico, é assim, o que está acontecendo na Inglaterra? Cara, a Inglaterra, imagina o seguinte, a Inglaterra está ali no século... A colonização aqui ela se faz no século XVII, tá? Um pouquinho mais tarde. É descoberto antes, tem uma dificuldade imensa na ocupação. 1607, 1620 são datas simbólicas do início da colonização, então um pouco mais tarde. A Inglaterra está passando ali por um processo de desenvolvimento. Você tem ali os Tudors, né? Termina em 1603 com a Rainha Elizabeth, vem os Stuarts, uma marinha forte, navegando, se desenvolvendo, já com uma classe ali burguesa desenvolvida, a nobreza se envolvendo nos negócios, então tem uma Inglaterra ali num contexto interessante. E desde o começo desse desenvolvimento da Inglaterra, você tem ali um processo que vai acontecendo, nós já tivemos essa aula, que são os cercamentos, enclosures. Esses cercamentos vai cercando terras que eram comunais para a criação de carneiro, e vai liberando essas pessoas, liberando assim, né, vai empurrando essas pessoas para a cidade. Você tem um grande êxodo rural. Então, você tem um contexto na Inglaterra que tem muita gente na cidade, existe uma pressão muito grande, existe um clima de revolta constante. Então, assim, a Inglaterra virou uma panela de pressão nesses ambientes urbanos. Daqui a pouco vai começar a acontecer aí a Revolução Industrial e tal. Então, esse é o contexto inglês. Você tem uma espécie de excedente populacional ali, né? E que vai gerar um movimento de emigração. Daqui a pouco vocês vão perceber que no século XVII e sobretudo no século XVIII, uma galera começa a vazar de lá. Até por conta de perseguições religiosas que eles vão sofrerem. Se você pegar o contexto ali do século XVII, dos Stuarts, você sabe disso, que você já assistiu essa aula, os Stuarts eram católicos, fervorosos até. Chegaram a perseguir os protestantes, e os protestantes lá, os calvinistas, né, mais radicais, né, eram chamados de puritanos. E tem uma galera que vai ter que migrar aí até por conta dessas perseguições. Então o contexto europeu vai gerar esse movimento, essa imigração, né? A galera vai sair de lá e vai vir para esse novo mundo aí. Meio que alivia as tensões. Você tem uma colônia, né? E as tensões vão indo para a colônia. E vão se tensionando lá também, né? Então você tem aqui, ó, esse mapa aqui, ó, de 1700, são as fronteiras de 1776, tá? Mas se a gente olhasse ali logo no comecinho, seria muito diferente disso. A partir aqui da colonização da Virgínia, que é uma homenagem à Rainha Elizabeth, né, a Rainha Virgem, você tem colônias que se desenvolvem, né, ao sul, o principal ponto é esse, mas você tem colônias que se desenvolvem ao sul e colônias que se desenvolvem ao norte. Tá? Você tem aqui 13 colônias que vão se estabelecer. Essas colônias elas são meio separadas, meio autônomas, assim, né, como se fosse... são 13 contextos diferentes, tá bom? O que eu estou chamando aqui de negligência salutar é o seguinte, como a Inglaterra está passando por
várias tensões internas, dinastias, os reis, logo ali você tem a Revolução Puritana, depois você tem a República do Oliver Cromwell, depois você tem a restauração dos Stuarts. O século XVII ele é muito conturbado na Inglaterra. Então, na medida que você ocupa aqui, começa a vir pessoas para essa região, né, que a gente vai chamar depois de Estados Unidos, a galera vem aqui para as 13 colônias, a Inglaterra está muito ocupada com seus rolês internos lá, o pau está torando. Então é briga, tiro, porrada e bomba para todo lado. Isso faz com que a Inglaterra negligencie ou não tenha exatamente um projeto colonial muito bem estabelecido para essas 13 colônias. Resultado, você tem colônias, né? Você tem colônias que acabam desenvolvendo uma autonomia muito grande por conta dessa falta de projeto da Inglaterra. Não é a prioridade da Inglaterra. Só que a galera tá vindo, a galera tá ocupando. Então você tem uma galera que vai se desenvolvendo aqui, que tem autonomia fiscal, autonomia política. Você tem altos governos ali, você tem governos locais que vão criando uma certa autonomia. Eles, comparando, né, com a questão ibérica, né, eles não estão tão ligados a um projeto colonial assim. Se você acompanhou comigo a história do Brasil, você viu que tem ali um projeto colonial, 1532, faz um engenho, vamos lá, é capitania hereditária, não sei o que e tal. Não que não tenha nenhum envolvimento na Inglaterra aqui, mas a participação dela é muito menor do que comparado com a América Ibérica, os países que vão ser colonizados pela Espanha ou por Portugal, né? Então essa negligência salutar, ela faz bem, ou seja, sem um projeto colonial da Inglaterra, esses governos autônomos vão desenvolvendo, cara, a autonomia de comércio, por exemplo. Eu coloquei aqui a imagem um comércio que era muito praticado, que era o comércio triangular. Então você compra o melado aqui das Antilhas, né, açúcar, o melado, e aí você faz o rum aqui nas 13 colônias e vende isso para a Europa e traz escravos da América, vende isso para a América, ou seja, você já tem aqui as colônias praticando comércio. Vamos lembrar que essa galera tem uma mentalidade protestante, calvinista. Então os caras estão fazendo um rolê, né? Chega ao ponto, cara, de você poder considerar essas 13 colônias aqui num determinado momento até concorrente da própria Inglaterra, da própria metrópole. Então, tipo assim, essa ignorada do começo aí fez muito bem pros caras, porque eles foram desenvolvendo um jeito próprio de se autogovernar ali e de poder fazer os seus rolês, o seu comércio e tal. Então a gente chama isso de negligência salutar. Esse é um ponto muito importante para você entender a colonização e para essa comparação que a gente vive fazendo com a história da América Ibérica, em especial a história do Brasil. Então aqui já tem uma diferenciação bem grande com a nossa história brasileira. Tudo bem? Espero que sim. 2. Vamos comparar aqui os modelos. Eu inverti aqui o norte e o sul, porque eu quero explicar o sul primeiro e depois o norte. Tá? Isso aqui na localização geográfica, na disposição ali. Mas quais são as diferenças então? Tanto se fala desse modelo do norte, modelo do sul, né? Vamos tentar entender isso. No sul, cara, da Virgínia para baixo aqui, ó, dessa região aqui, da Virgínia para baixo, por conta até da geografia, né, das planícies que tem na região, dos rios e tal, e dos empreendimentos que são feitos, no sul acaba se desenvolvendo com grandes propriedades, ou seja, latifúndios, monocultores dedicados a um gênero, especialmente o algodão, é um grande produto deles ali, o tabaco também, mas o algodão ganha muita importância, com mão de obra escrava. Então o sul ele tem um modelo que você pode chamar de plantation. Então eu simplifiquei aqui até porque é um conceito, né? Plantations. Latifúndio, monocultura, voltada à exportação e com mão de obra escrava. Então plantation. César, então é meio parecido com o que estava rolando aqui na América Ibérica, por exemplo? Sim, no sul era mais parecido com o que a gente tinha aqui. Beleza? Então ali você tem um incentivo à grande propriedade, né? Você vai ter grandes proprietários de terra, você tem uma galera ali que tem uma cultura que preserva mais uma cultura inglesa, né? Você tem uma coisa que a gente pode pôr aqui, a questão, por exemplo, se fosse para diferenciar com o Brasil, ali você não tem um grande projeto de catequese, por exemplo. Parece muito com a ideia de plantation aqui, né? Da América Portuguesa, da América Espanhola. Uma das grandes diferenças, duas diferenças, é porque a cultura de colonização é inglesa, isso dá bastante diferença, e você tem a questão religiosa. Não há um grande projeto ali de catequese dos indígenas, por exemplo, né?
Não significa que os indígenas não sejam dizimados aí nesse processo, mas não tem essa ideia do catequese tão forte, igual na América Ibérica. E aí você tem no norte, cara, o norte aí é muito específico, porque assim, essa região de Maryland, Pensilvânia, Delaware, Connecticut, Massachusetts, a própria região de Nova York também. Cara, essa região aí, a região do norte, né? A principal ideia de colonização ali vai ser de uma galera que vem da Inglaterra num navio chamado Mayflower. Em 1621 eles vão descer ali nessa parte no norte ali, né? Nordeste dos Estados Unidos, norte. E naquela região ali, cara, você tem uma turma vindo da Inglaterra que são os puritanos, que estão sendo perseguidos lá e começam a migrar para a América do Norte, aqui para as 13 colônias, né? Essa galera vem com uma mentalidade muito específica, cara. Eles estão sendo perseguidos, mas eles chegam aqui, tanto é que eles vão dar o nome ali de Nova Inglaterra, né? Mas é a ideia de que eles têm a oportunidade de construir um mundo novo aqui. Mas por que eles construiriam um mundo novo? Porque eles são calvinistas. Eles acham que eles são escolhidos, que eles têm uma predestinação. Então essas pessoas predestinadas a um novo começo, que são protestantes, cristãos protestantes, que valorizam demais a ideia do trabalho. Aí você volta lá naquela aula de reforma religiosa. É essa mentalidade que favorece o capitalismo. Lembra do Max Weber? A ética protestante, o espírito do capitalismo? O que eu estou dizendo é que tem uma galera que chega no norte com esse espírito para colonizar o norte. E aí você vai ter uma região que vai se desenvolver mais com propriedades familiares, pequenas e médias propriedades, bastante comércio, né? Tem a ideia interessante ali, que é o famoso dia de ação de graça deles lá, né? Que é essa chegada difícil numa terra nova, e a primeira colheita ali, eles vão fazer uma mega festa e dividir o alimento com os parceiros e até com os indígenas. Aí você tem essas criações de memória, né? Como se fosse assim, olha só o dia de ação de graças, né? Os puritanos aqui dividindo a comida e a terra e andando abraçado com os índios e tal, e até hoje eles comemoram isso lá. Mas toma cuidado que isso é uma construção de uma memória. De fato não foi assim. A ocupação das terras ali, por exemplo, eles vão matar os índios tudo ali, não vão se dar muito bem com os índios não, e vão ocupar, né? Isso aqui é uma idealização de um passado deles. Na verdade, a gente precisa tomar cuidado, porque essa galera que chega no norte, eu não sei se para vocês isso é comum, mas nos filmes, até na escola, até livro didático, e nós professores às vezes reproduzimos isso, né? E agora com essa onda de protesto nos Estados Unidos e tal, a gente tinha uma ideia assim, olha, o sul é escravista, o sul é atrasado, o sul é conservador, e o norte, o nordeste é capitalista, é desenvolvido. Aí você tem, olha ali que legal, os caras dividindo comida com os índios, o cara chegar e pá. Cuidado porque é o seguinte, tem uma sigla que a gente usa aqui que é o WASP, né? Que é white, né, branco, anglo-saxão e pessoas, né? White, anglo-saxon, people. Pessoas brancas, protestantes. Então assim, essa terra prometida, esse começo, esse destino manifesto, né, de chegar num lugar novo e desenvolver um novo mundo, um mundo melhor, guiado por Deus dos escolhidos, não serve para todo mundo, serve para pessoas brancas, anglo-saxões e protestantes. Quem está fora desse pacote vai sofrer. Então, assim, tem que ter cuidado para não ter uma visão romântica do norte, uma visão idílica. Tipo, pô, os caras fizeram um puta país lá, os caras eram muito progressistas e tal. Porque também você tem um projeto ali que é limitado a um determinado grupo, que é esse grupo religioso que está chegando ali nesse momento, né? Existe uma justificativa religiosa, racial, de ocupar esse território e desenvolver ele. E aí o indígena pode entrar no meio desse processo aí como um empecilho. E aí ele vai acabar morrendo, ele vai acabar sofrendo as consequências dessa chegada, dessa posse, dessa expansão. Você tem ali uma religião também que em vários momentos vai ter perseguição contra religiões africanas, contra a própria cultura indígena. Você tem ali uma ideia de liberdade religiosa, depende, se for aqui dentro desse universo cristão, aqui principalmente protestante, né? Então você não tinha ali aquele peso da catequese, mas também não dá para falar que existia uma tolerância religiosa sem perseguição. Você tem um caso conhecido, bastante famoso ali, tem um filme até que chama As Bruxas de Salem, que mostra ali, os caras tinham também uma espécie de tribunal da Inquisição também, para sair caçando a galera, quem tinha
relações com bruxas e com o mundo pagão aí e tal. Então tem que tomar cuidado só para não pensar assim que no norte é bacana. Normalmente a gente pensa isso dos Estados Unidos inteiro, mas no norte parece que tem um povo puro lá e tal. Cara, esse projeto é deles, está na cabeça deles, eles são escolhidos e tal. E não é todo mundo que entra nesse pacote. Os negros e indígenas não estão contemplados nesses pacotes, tá? Aliás, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Eu pus aqui a questão da terra, porque a divisão de terras do sul e do norte é bem diferente. Aqui prevalece a pequena e média propriedade. No sul prevalece o latifúndio, tá? A gente tem que tomar alguns cuidados nas comparações e nas simplificações. Essa aula sempre gera muita curiosidade, muitas perguntas, porque assim, vocês sabem disso, a gente sempre fica pensando assim, cara, por que os Estados Unidos deu certo e a gente não? Primeiro pra você pensar, os Estados Unidos deu certo mesmo, né? É a maior economia do mundo e tal, mas a gente precisa olhar de perto. Mas assim, no senso comum fica assim, eu entendo porque a Alemanha, porque o Reino Unido e tal, mas assim, quando tem aquela explicação, sabe, que o meu professor me dá que, nós fomos colonizados, então isso gerou um atraso, gerou desigualdade, a escravidão e tal. Aí sempre o cara fala assim, mas e os Estados Unidos? Passou por um processo parecido, até mais recente, os caras foram colonizados ali no século XVII, a gente um pouco antes. Por que os caras deram certo e não? Por que os Estados Unidos é rico e a gente não é, né? Sempre tem essas perguntas e essa dor de cotovelo aí. E a melhor explicação que se encontrou até agora, que tá errada porque assim, é que ela é incompleta, ela é simplista demais. É quando a gente fala assim, sabe o que aconteceu? É que foi assim, ó, isso aí você tem até no livro didático, até no nosso livro tá assim, de forma simplista tá errado. Porque você fala assim, cara, não, sabe por que deu certo? Porque o Brasil, né, essa América portuguesa ou América espanhola, aqui nós tivemos colônias de exploração. Então veio o pior da sociedade para cá, veio só a escória, a galera queria só vir, tirar proveito. Então parece que você montou um negócio bagunçado para o povo ganhar dinheiro e ir embora. Então foi uma colônia de exploração, nós somos resultado disso, a gente está fadado ao fracasso. Enquanto nos Estados Unidos você tem um povo que vai para morar. Aí os caras chegam lá para fazer uma regra, para a família viver, é uma galera mais honesta, é uma galera que vive segundo as leis, é uma galera preocupada com o futuro. E aí você teria uma explicação ali de como era um lugar para morar, era melhor cuidar daquele lugar, né? Então não é exatamente correto essa análise, porque ela é simplista. Você pode até às vezes usar esse exemplo uma vez ou outra ali, mas você precisa colocar mais elementos nesse processo, né? E aí tem um livro muito legal do Leandro Carnal, ele e outros autores, mas a organização e o primeiro capítulo é dele, que talvez o melhor para você estudar a história dos Estados Unidos, para você começar a estudar a história dos Estados Unidos. Depois eu vou indicar outras coisas para vocês. Mas nesse livro aqui, o Leandro Carnal, no começo do livro, ele trata justamente dessa questão, né? Ele começa falando, por exemplo, dessa história dos Estados Unidos, de amor e ódio que nós temos com os Estados Unidos, né? Sempre assim, os Estados Unidos está num lugar ou que as pessoas amam ou que as pessoas odeiam. E aí ele vai falar que, ele vai trabalhar nesse livro a ideia que os Estados Unidos tem uma postura muito de desconhecimento do outro, não sabe direito onde ficam os outros países, é um olhar muito voltado para dentro e tal. E uma das questões que ele tenta resolver aqui é justamente essa questão da exploração e do povoamento, né? Que é muito simples e muito raso a gente explicar dessa forma, né? Existe uma simplificação, que tem um destino manifesto, um povo escolhido e foi para lá para povoar e deu certo, e nós estávamos fadados ao fracasso, né? Na verdade, ele vai usar aqui para outras explicações, ele fala da questão da geografia, as diferenças da geografia do Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos, isso é importante. A questão religiosa é importante, a nossa colonização ela é católica, a colonização deles se dá sobre uma moldura protestante. E aí ele lembra de um livro chamado Espelho de Próspero, do Richard Morse, e ele vai apontar alguns caminhos, né, também para explicar por que não dá para falar que é só porque é exploração e povoamento. Aí ele vai falar que, na verdade, quando você vai analisar de perto a história dos Estados Unidos e do Brasil, por exemplo, você percebe que são escolhas políticas. O Brasil é o resultado de uma escolha política de um projeto colonial. E os Estados Unidos também. É o resultado de uma escolha política, de um projeto colonial, ou melhor dizendo, da falta de um projeto colonial. Aquela ideia da negligência salutar também, de não ter um projeto específico,
a princípio para essas 13 colônias, né? Isso faz com que você tenha um contexto diferente do nosso lá, né? E aí ele vai falar, por exemplo, dessa... assim, que não é certo falar que aqui a galera só queria explorar. Aí ele fala, por exemplo, olha as igrejas que fizeram no México, fizeram no Brasil. O projeto colonial construiu cidades, construiu igrejas. Não era verdade que queria ir embora e não levar nada, levar só o lucro daqui, né? Se desenvolveu esses lugares também. Então, é uma ideia bem mais complexa. Ele vai trabalhar a ideia de que, assim, é uma escolha política, tem a ver com a geografia, tem a ver com a religião, e principalmente com essa questão da negligência salutar. Você tem governos autônomos ali que vão se desenvolvendo. A escolha política da Inglaterra foi não efetivar a colonização. A escolha política de Portugal e Espanha foi efetivar a colonização. Então você tem ali modelos diferentes, né, ou escolhas políticas diferentes, e nós somos resultados dessas escolhas políticas, portanto. Outra ideia que a gente tem que pensar é na própria diferenciação também que você tem entre o norte e o sul. Falar dos Estados Unidos como uma coisa só é simplificar também, porque você está vendo aqui que no sul foi de um jeito, tanto é que lá você tem escravidão, o problema de racismo é sempre muito maior, uma galera mais conservadora, um pouco mais parecido com os problemas que a gente tem aqui. E o norte você tem ali um desenvolvimento que favorece o capitalismo, a pequena propriedade, a distribuição de terra e riqueza e por aí vai, né? E sem esquecer da questão religiosa também. Juntando todo esse pacote aí, a gente consegue uma análise não tão simplista. Então essa ideia de que uns vieram aqui para zoar o barraco e ir embora e outros foram lá para fazer um negócio sério, tem que tomar cuidado, senão fica simples demais e aí acaba ficando errado. Isso é importante para questão de segunda fase, redação. Evita escrever isso. Evita, eu sei que está lá no livro didático, mas evita colocar esse negócio de colônia de exploração, colônia de povoamento, porque talvez você não tenha tempo de explicar toda essa aula aqui que eu estou dando hoje para vocês, para a gente entender a conjuntura e as outras particularidades, né? O que eu quero dizer assim, resumindo. Quando você fala de colônia de povoamento e exploração, que é por isso que deu Estados Unidos e deu Brasil, é muito determinista. E assim, é como se a gente tivesse fadado a isso, né? E não é. Quando você vai olhar as duas realidades, tem muito mais coisas que tem que ser colocado nesse pacote. Então toma cuidado, que se você não tiver condição de contextualizar isso, é melhor você nem usar esse termo. Você fala que o processo histórico deles e da gente foi diferente, mas não usa o termo colônia de povoamento e colônia de exploração. Beleza? Eu vou fazer uma pausa nesse vídeo, que a gente terminou aqui o tópico 2, e aí eu volto para o processo de independência, né, para a gente poder falar até chegar à Constituição. Até já!